Olá, boa noite. Vamos lá, entrando em contato com a Natasha Liscoves para mais uma live. Onde é que estamos aqui? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Vamos lá, estamos aqui no aguardo da Natasha. Aguardando aqui, não sei se está vendo o problema de conexão. Eu vou chamá-la de novo. Acho que agora vai. Boa noite, Natasha. Oi, boa Tudo noite. bem? Eu acredito que eu comi barriga aqui agora. Eu acho que eu estava te chamando numa outra conta. Eu só Ah, escrevi o é? Natasha ali, eu acho que era tua conta de professora. Não, mas eu acho que também foi erro meu aqui. Eu apertei alguma coisa. Eu vi que você me chamou no primeiro momento, Aham. daqui, né? E apertei alguma coisa, enfim. Daí eu saí do Instagram, voltei, mas enfim, né? O Agora deu importante é que certo. aqui estamos e que tá dando tudo certo. E aí, Natasha, tudo tranquilo? Agora vai. Menina, o negócio aqui Vai? despencou. Pronto. E aí, como estamos? Estamos bem, estamos bem. Que bom. E então a obra de hoje é uma das maiores, se assim podemos dizer, que eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Sou Antes, a. Ah, é verdade! Vamos lá então. A lá, Natasha. Hoje eu tô de tinto. o meu é Sauvignon Blanc, né? Ah, Então, hoje eu tô tintim, com vamos lá. merlozinho, que é mais saudável. Vamos lá, Faz bem pro Natasha. coração. Vamos lá. Uhum. Simbora. Pois então, essa semana fizemos aí a leitura do A Hora na Estrela, aliás, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Ai, Jesus, eu acho que eu vou ter que. Assim, você vai ter que me pedir para ficar quieta, porque eu sou apaixonada por Clarice Lispector, você já sabe disso. Nós estávamos até protelando essa autora, Sim, porque certamente eu iria puxar a brasa para minha sardinha aí. Então, eu sou muito suspeita para falar de Clarice Lispector. Mas hoje estamos aqui com essa obra, né, maravilhosa aqui. Inclusive, foi a última, né? A última obra, se assim podemos dizer, de Clarice Lispector, certo? Qual foi a sensação aí, Natasha? De um modo geral, o que você sentiu? Teve alguma identificação com a Macabeia? Eu tive, tá? nenhuma, Eu nenhuma. tive momentos que eu me senti Macabeia. Não, não, Vamos nenhuma. lá. Na verdade, assim, eu acho que eu voltei na minha sétima série, né? Porque eu acho que lá a minha professora de português, que dava um pouquinho de literatura, acho que ela pediu para que a gente lesse, ou na época visse o filme. Então, eu acabei não vendo o filme porque eu já sabia, né? Já conhecia ele, mas daí me atentei a fazer duas leituras. E aí eu me pego na seguinte questão, gente, um livro que eu tive contato na sétima série, né? E a gente não tem maturidade ainda de entender Nenhuma, essas questões nenhuma. psicológicas que estão por trás.
da Uhum. personagem e por trás também, vamos dizer assim, da própria autora, onde ela se coloca, né, como narrador e escritor, né, e escolhe ser esse narrador masculino, né, Exato. colocando o seu ponto de vista de uma personagem feminina, né? Isso. Então é Olha, isso, então assim, assim, você, diga. você foi, então, digamos, passou por uma viagem aí ao sétimo ano. Eu li, o primeiro livro que eu li de Clarice Lispector foi justamente assim, não foi nem porque eu sabia a ordem das obras, de forma nenhuma. Na época eu nem conhecia a autora. Na verdade, eu fui dar o devido valor mesmo a essa autora depois aí, né, com mais maturidade. Mas a primeira obra que eu li foi assim, o livro estava dando sopa lá na biblioteca, era uma biblioteca pública e me chamou muito a atenção que foi perto do Coração Selvagem. Eu falei, mas gente, que curioso isso aqui, né? Como sobre o que é que vai falar. E justamente também é extremamente psicológico, que é a personagem aí, como eu posso dizer, conflitando com ela mesma, que é, na verdade, eu acredito que seja, inclusive, aí o que a Clarice Lispector faz de melhor, que é lidar com os conflitos internos, né? Eu acredito que, assim, enfim, todo ser humano tem os seus conflitos internos e ela externaliza isso por meio das É, personagens que ela cria. O que isso. eu acho de mais gostoso nesse livro, assim, que me chama muita atenção, é o fato que ela se coloca como uma escritora, como se ela estivesse assim, se você estivesse lá, no mesmo local em que ela estivesse, ao lado da escrivaninha dela. Por que que eu me vejo assim? Porque em vários momentos ela se coloca como uma péssima escritora, em momentos ela meio que desabafa, falando, eu tô enjoada de falar sobre isso, eu tô protelando falar sobre a personagem logo, e ao mesmo tempo ela mostra aquilo que está por trás da obra, que é justamente a paixão, muitas vezes, que o escritor tem na criação das suas personagens. Porque ela, na medida em que ela vai criando Macabeia, apesar de Macabeia ser assim, tão pequena, tão humilde, tão insignificante em algumas palavras como ela coloca, é uma personagem muito grande, é uma personagem que ganha uma profundidade com o passar do tempo, que até ao final da obra ela já vai chamando de Maca. Ela vai tendo até mais intimidade com essa personagem, né? Então eu acho incrível isso. Deixa eu só Pode fazer um falar. adendo. E é, na verdade, também uma descrição, né, de muitas mulheres brasileiras. Não é apenas uma, não é só a Maca, né? É muitas mulheres que ainda existem atualmente, né? Exato. Então é um livro super atual. Sim, realmente. Gente, eu tô com um problema aqui com meu suporte de câmera, mas agora vai parar esse troço. Vamos lá. Vamos lá. E Vamos cuidar com o tempo, tá? Eu vou ficar aqui, já que vamos. como hoje tudo tende a ser você falar um pouquinho mais, né? Eu vou Claro que deixar você não, falar um pouquinho mais. imagina. Eu vou deixar você Eu vou falar, estar Natasha. controlando Que o tempo isso. aqui, tá? Então, vamos, como de costume, a gente faz um breve resumo para quem está nos assistindo ou quem vai vir nos assistir, né? Então, vamos lá. Clarice Lispector, então, na verdade, ela nasceu em 1920 na Ucrânia, né? E veio a falecer no Rio de Janeiro em 1977. Né? Apesar de ter nascido no exterior, ela se considera brasileira, né? E muitas vezes ela deixou muito claro que nem lá ela andou. Ela veio muito pequena, veio de colo, então os primeiros passos dela foram aqui no Brasil mesmo, né? E deixou uma vasta obra literária, composta de romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil, né, e entrevistas. Então, quando a gente vê esse pequeno resumo que ela navega em romances, novelas, crônicas, contos, e ela vai para a literatura infantil, ela mostra que ela sabe, na verdade, né, navegar muito bem por essas linhas, né, lembrando que a literatura infantil, na verdade, é uma literatura muito difícil e de muita responsabilidade, né? Sendo que, na verdade, também há muitas avaliações, digamos assim, há muita crítica por trás também das obras infantis dela. Porque, na real, acredita-se que ela escreve para crianças grandes.
Ela escreve para adultos, tentando, na verdade, assim, trazer essa infantilidade. Ela escreve, inclusive, para os filhos, né? As obras voltadas, né? Enfim, para crianças. Mas, por exemplo, O Mistério do Coelho Pensante, que é uma de suas obras que já houve diversas traduções, ela tem um cunho, assim, também de bastante seriedade, de bastante análise crítica, né? Então, assim, enfim, deixa eu parar de falar, pode falar. Até porque esse Mistério do Coelho Pensante é da década de 67, né? Isso. 1967. Então, né, nós vivíamos uma outra realidade, né? E a gente Isso tem mesmo. trabalhado, tirando o Machado de Assis, que foi, né, que escreveu ali as suas histórias em 1880, 1890, 1900, essa transição, tanto a Clarice como a Lígia já pegaram aí uma geração, né, mais atuante, né, e elas daí podiam se manifestar por meio da escrita, né? Isso Então, a mesmo. gente vai encontrar sempre em obras destes períodos, né, uma voz ali por trás, né, que queria dizer alguma coisa. Realmente. Bom, além de Clarice Lispector conseguir estruturar uma carga psicológica bastante densa por meio das suas personagens, ela tem uma preocupação com fatos, questões sociais, a questão da pobreza, a questão da miséria, a questão do papel feminino também, né? O papel feminino na sociedade. Ela que teve que começar lá escrevendo, inclusive, não por opção, né? Como aqui em A Hora da Estrela, como um escritor masculino, mas ela escrevia para jornais e ela, para ser aceita, ela precisava se passar por homem mesmo, né? Ela precisava se passar por um escritor masculino. Então, ela era bastante focada nesse sentido, no papel dessa mulher. E é aquilo que você também havia comentado, Natasha. Como a Macabeia, ela é, na verdade, o retrato de inúmeras mulheres, né, inúmeras mulheres brasileiras, que, enfim, com cada uma com a sua carga de vida, o que tenha passado, mas todas elas com uma significância muito forte que acaba sendo poucas vezes aí admirada, poucas vezes, como eu posso dizer, poucas vezes essa mulher, essa personagem feminina está em destaque, digamos assim, nessa história e no tempo de Clarice. Ela teve até um momento com a Lígia Fagundes Telles, eu creio que você já deve ter visto, porque a gente estava em preparação da Lígia, da nossa primeira live, que elas se encontram, né? Há uma espécie de, enfim, uma espécie lá de reunião de escritores e que mulheres só está ela e a Lígia naquele momento ali. E aí a Clarice com a Lígia ela era muito bonita, enfim, as pessoas inclusive tinham um certo, não é desprestígio, talvez desmerecimento por sua inteligência, por ela ser muito bela. E aí, enfim, as duas estavam sentadas, conversando, até elas falam assim, ai, mas aqui tá muito chato, né? Então elas vão para um bar, as duas, acabam indo as duas para um bar, a Clarice Lispector e a Lígia Fagundes Telles. E aí eu sei que a Lígia é sempre muito sorridente, né? A Lígia é muito sorridente. E a Clarice olha para ela e fala assim, mas para com isso, né? Mulher não tem que ficar rindo muito assim, senão eles não vão, né, acreditar no nosso potencial, né? Senão eles não vão dar o valor do que nós realmente temos, né? Então ela inclusive critica isso, a questão da mulher ser muito simpática, dessa confusão em que há, inclusive no campo mais intelectual, digamos assim, mais literário, até mesmo científico, né? Há um certo rótulo nisso também, né? Dessa figura feminina, dessa persona feminina. Então, enfim, eu sou apaixonada por Clarice Lispector, eu já li algumas biografias dela, porque quando eu estava concluindo a minha graduação, eu recebi um convite a participar de um grupo de estudos, né, em que a temática
temática principal aí era essa escritora. Acabei tendo contato com outras obras e também foi o que me levou para uma especialização em um pouquinho mais voltado para essa questão de análise comparada de diferentes literaturas. E aí foi um momento em que eu acho que cada um, em algum momento, sente alguma identificação com as personagens que a Clarice traz. Clarice também trabalhou bastante tempo como tradutora, né? Porque ela era casada com um diplomata. Então, viajava-se muito, ela acabou também adquirindo, claro, muitas habilidades, muita cultura em si. Então, enfim, é uma personagem única, que muitas pessoas a chamam de hermética, por ser pouco compreendida por muitos, porque, na verdade... Pode falar. Deixa eu só fazer essa questão de ser pouco compreendida, né? Dentro das pesquisas que a gente fez, né? Eu acabei encontrando ali que ela tem esse rótulo de escritora difícil e sabia que seu público era reduzido. Né? Então, assim, a forma como ela se posicionava, né? Fazia com que ela selecionasse o seu público, né? Vamos dizer assim. E ela sabia, né, que os seus textos causavam estranhamento aos seus leitores. Então, para você gostar da Clarice, você tem que passar por uma obra, por duas, por três, e entender, na verdade, contextualizar. Né? A gente não pode só olhar uma obra, né? A gente tem que contextualizar a obra, o texto, né, e a sociedade em que ela vivia. Aí a gente consegue começar a entender um pouquinho mais a mensagem que ela passava nos livros, né? É bem isso. Eu também aqui, bom, enfim, acho que eu já falei umas 3 vezes que eu sou apaixonada por Clarice Lispector. E eu realmente acho que essa questão não foi amor à primeira vista, tá? Porque Perto do Coração Selvagem eu não tinha maturidade nenhuma para compreender aquilo. Eu ficava assim, eu li o livro até o fim, fiquei presa nele, mas eu ficava assim, gente, que mulher louca! Que mulher louca! Como que ela conversa consigo assim? Como que ela faz isso? Porque assim, era como se ela conversasse com os próprios demônios, né, em sua primeira obra. Então, ou seja, com os mesmos defeitos, que até uma fala dela, né? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nós não sabemos que fio que alimenta, né? Que assegura toda a nossa estrutura. Sim. Então, bom, foi nesse sentido, mas vamos parar de falar sobre a vida. Seria que... Vamos entrar no enredo? Isso, vamos falar um pouquinho Tá, o que a gente isso. vai ver dentro da Hora da Estrela, né? Na Hora da Estrela. A gente vai ver um pouquinho de características filosóficas, características sociais e características estéticas, né? As características filosóficas, a gente consegue identificá-las, né? Na verdade, é a questão dos limites e os alcances do conhecimento. Isso a Macabeia deixa muito claro. Ela tem pouco estudo, ela vai para uma cidade grande e, na maioria das vezes, ela repete o que ela ouviu da rádio relógio, né? Durante a noite e a madrugada. Então, ela fica refém desse pouco conhecimento que ela tem. Né? Depois as questões sociais que a gente vai ver dentro do livro, está relacionada ali essa questão da separação da sociedade, né? De quem é pobre, de quem é rico, e ao mesmo tempo ela denuncia as máscaras sociais. Né? Mesmo sendo no momento que a gente passa pelo médico, o próprio médico sabe que ele é médico de pobre. Né? Sim. E as questões estéticas é onde o narrador e escritor, né, que descreve ela de forma, na verdade, já começa dizendo que ela é anônima e incompetente para a vida, né? E depois vem as características que o próprio narrador e escritor fala que vão ser superficiais, né? Que ele não vai se dar o trabalho de fazer um aprofundamento nas personagens, que o que ele for colocando, né, vai ser ali de forma superficial, mas ele vem alimentando, né, a nossa
leitura, né, a nossa construção das personagens durante todo o caminhar do enredo, né? E é legal que a gente tem 3 momentos bem distintos, quando ele descreve a Macabeia, depois ele faz um breve, ele descreve também o namorado dela, né, o Olímpico, e aí ela descreve também, né, a questão da glória da amiga dela do serviço, né? Mas essa questão de estética está ali relacionado também ao feio e ao grotesco. Da mesma forma que ela fala que a descreve de ombros curvos como os de uma cerzideira, né? Com o corpo cariado, e assim por diante, né? Ele ainda faz assim, põe ela na pior quando ela escreve assim: era um acaso, um feto jogado na lata do lixo. Então é aí que a gente começa a saber quem é a Macabeia, né? E a vida difícil que ela teve. Então são essas 3 características que a gente consegue entender no decorrer do livro, né? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria só de mostrar uma questão aqui. No próprio livro, nós temos aqui na abertura dele o seguinte, né? Escrito o título, A Hora da Estrela. Aí vem, a culpa é minha, ou a hora da estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito. Aí vem, quanto ao futuro, ou lamento de um blues, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou assovio no vento escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou história lacrimogênica de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Então são os possíveis títulos, né, que ela colocaria. Eu achei isso fantástico. Por isso que eu digo também... que... Pode falar. Não, por isso que eu falo assim que eu me identifico um bocado com essa escritora, porque apesar dela ser considerada um tanto hermética, mas na verdade eu acho que esse hermetismo que muitas pessoas dizem é porque tem uma certa dificuldade de se colocar mesmo em xeque, de pensar sobre si, de pensar sobre o seu eu, sobre o seu âmago. Hoje em dia, na verdade, ninguém quer refletir muito sobre isso. Hoje em dia, as pessoas procuram apenas informações práticas, né? Uma vida prática, tudo muito mais racional e fácil de analisar, né? Então, eu acredito que muitas pessoas dizem isso por não terem se dado, pelo menos, a chance. Porque eu sinto isso, que ela chama a gente para sentar ali, uma cadeira do lado da escrivaninha dela, para ela falar, ó, é isso aqui que eu montei, é isso aqui que eu tenho na minha cabeça. Senta aqui, vem cá, vem ver as minhas ideias, é um pouco de desabafo. Eu tô pé da vida. Construir juntos, né? E vamos construir juntos. Exato, eu tô pé da vida com a sociedade, né? Enfim, eu tenho muitas críticas aqui dentro, então vem cá, senta comigo que eu preciso de alguém para contar isso aqui. Então, eu me sinto mais ou menos assim. Você sabe que eu gostei de ver também essa questão dos títulos, porque como é difícil escolher um título, né? Porque surgem 1000 ideias, vão surgindo. Algumas você sabe que vão ser descartadas, mas você faz a anotação ali no bloco de notas, enfim, você vai pontuando, porque vai que, né, pode dar uma melhoradinha aqui e ali e acontecer. Mas eu acho que dentro dessas opções que ela deixa ali expressa para nós já nas primeiras páginas, eu acho que A Hora da Estrela ficou um título muito bacana, né? Porque os outros já estavam mais ou menos direcionando a história. E A Hora da Estrela ficou como uma situação. O que seria essa Hora da Estrela, né? A incógnita. Exato. Bom, vamos então, na verdade, começar. Eu havia dito para você que eu dei uma lida 2 vezes, mas eu confesso que ainda tem perguntas no ar que eu não sei se foram respondidas. Por exemplo, a gente sabe que ali tem algum determinado momento no texto que diz que realmente é uma obra inacabada, né? Que ela está em construção ali, que ficou a própria autora, ou o próprio, vamos dizer assim, narrador, escritor, que é quem está narrando para nós, diz isso.
E aí o livro, ele traz um começo, né? Vamos dizer, uma primeira parte. E essa primeira parte, na verdade, vem muito das reflexões da própria Clarice, como narrador e escritor, e que traz consigo, se apresenta como Rodrigo S.M., né? Rodrigo, Uhum. esse narrador. E ele vem e começa a explicar, então, o enredo da personagem e das personagens de forma clara. Tá? Mas tem um momento no livro que ele fala assim, vou parar agora aqui no momento em que ela está olhando no espelho e voltar um pouquinho a vida da Macabeia. Eu não sei se eu pulei pulei alguma coisa, mas se você viu que ele retorna para o momento ou não retorna de fato, ele vai com o enredo até o final. É essa parte que eu fiquei na dúvida. Você conseguiu entender? Bom, ele retorna, no caso, fazendo algumas descrições sobre ela, umas descrições mais aprofundadas. Ele diz que não iria aprofundar, mas ele aprofunda nela, né? Sim. Ao mesmo tempo, ele narra, ele, assim, parece-me que não quer prometer muito, né? Ele não quer prometer que vai entregar muita coisa, mas ele acaba entregando muita coisa. Então, eu sinto sim que ele faz algumas retomadas sobre esse ser, sobre quem ela é. Então, ao mesmo tempo que ele vai desembrulhando, digamos assim, até usando uma fala aí da Lígia Fagundes Telles, que ele vai desembrulhando essa personagem, né? Ele retoma alguns aspectos, ele retoma a infância, a todo momento que ele fala, inclusive sobre os ensinamentos da tia, ela é levada para trás novamente, né? Porque acaba que existem coisas, como por exemplo, que o ovo faz mal para o fígado. Existem coisas que ela realiza como se fossem, que a gente fala Crenças. bastante. São essas crenças que nós falamos bastante em relação à filosofia, às questões dos paradigmas, né? São aquelas questões que você só repete sem saber o sentido real das coisas. Então, Uhum. ela é essa repetição. E na cabecinha dela, na cabecinha de Macabeia, ela ela imagina que a tia, que na verdade, quando o autor retoma um pouquinho dessa criação, falando dessa tia, ela foi muito rude com ela, né? Foi muito rude em diversos momentos com ela. Mas para ela, a tentativa da tia era transformar numa pessoa mais elegante, né? Numa mulher de classe. Era aquilo que ela imaginava. Então, ela imaginava que era, enfim, para fazer o bem, né? Para ela. Então, eu sinto sim que ele retoma. A própria Clarice, em uma entrevista que ela dá, que eu acho que é essa que a maioria das pessoas vê, a gente postou aqui também um trechinho dela na página, ela fala, inclusive, bastante sobre a obra, né? Ela comenta um pouquinho sobre a obra. Tá travando um pouquinho? Deixa eu ver. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Fiquei Tá me aqui, fiquei com receio ouvindo? que se você caísse. Tô te ouvindo. Se você caísse, eu Ah, continuava sim, deu aqui. uma... Ah, certo. Deu uma travada aqui. Mas, enfim, como eu estava dizendo, ele retoma sim, né? Em diversos momentos essa infância, esse, como eu posso dizer, o cerne mesmo dela, o âmago dela, enfim, as suas origens como um todo, O legal a também, alagoana. mudando um pouco de assunto, falando assim da quantidade de personagens, a Clarice, ela traz um número bem restrito de personagens. Se a gente parar para contar, diferente de outras obras e de outros escritores, né? Ela traz, na verdade, ela traz, conta aí comigo, ela traz a própria Macabeia, Sim? traz as 4 colegas de quarto, que são só citadas, né? Traz Uhum. a Glória, amiga do escritório, né, do serviço, traz o O Olímpico, que é o olímpico, namorado, traz o Raimundo, que é o chefe dela, de forma rápida, mas traz ele, que tem um diálogo, traz o médico e a cartomante. Seria isso mesmo, né? São isso mesmo, pouquíssimos, apenas esses. E a tia, né? Que é sempre citada. que é Falamos, né? sempre citada. A Exato, tia. exato. Se você reparar, bom, Clarice, ela
teve também muita habilidade em relação a conto. Então, esse número escasso de personagens remete um pouco à estrutura de um conto, porque ela, na verdade, teve assim bastante destaque em relação aos seus contos. Felicidade Clandestina mesmo. Foi um conto extraordinário, né? E ela vai descrevendo uma menina que desejava ter um livro, né? As reinvenções, alguma coisa assim, as reinvenções de Narizinho. Ela sonhava muito em ter um livro e ela tinha uma amiga que tinha uma biblioteca e ela pede emprestado esse livro, As Reinvenções das Reinações de Narizinho. Ela pede para essa amiga o livro emprestado e essa amiga faz dela gato e sapato, né, para que ela possa receber o livro. Então ela vai narrando aquele desejo insano pelo livro. Deixa eu ver aqui as reinações, eu quero achar o nome do livro. E ela vai enlouquecendo por esse livro. Felicidade Clandestina. É o conto, é o conto. É o Agora conto. eu tô tentando encontrar... Reinações mesmo. As Reinações de Narizinho. É o livro que ela mais desejava, que é a personagem. Então, essa menina deseja tanto o livro que ela começa a compará-lo, quando ela consegue, enfim, essa joia preciosa, ela começa a compará-lo como uma amante, né? A criança é como se ela tivesse com um amante. E essa criança é tão feliz com aquele livro que ela vai, de certa forma, ela finge que perde o livro, e depois só para poder, você tá aqui, eu não acredito. Então ela personifica aquele livro de uma forma com uma paixão extraordinária. Então, enfim, ela foi assim, uma contista de mão cheia. Então, eu acredito que essa característica ela é muito comum nas obras dela, uma característica de conquista mesmo. Sempre está verificando, né, pensando em um número escasso de personagens. Tem outro conto também, O Ovo e a Galinha, que ela diz que nem ela mesma entendeu o que ela escreveu. Ela mesma diz que não entendeu. Tem um outro conto chamado Perdoando Deus. Olha o título do conto, Perdoando Deus, que, enfim, ela mata uma barata e aí fica de frente com aquela massa branca e ali ela começa a pensar sobre ela mesma. De frente a uma barata. A gente fala que ela tem aquela questão da... Enfim, não me vem a palavra exata agora, mas ela trabalha muito com a revelação, sabe? Do pouco ela trabalha com uma revelação extraordinária e dali ela já puxa os fios, começa a pensar em quem ela é, em relação à própria existência, né? Outra obra também se chama Mineirinho, ou Mineirinho, que ela fica tão pé da vida, porque ela diz assim que uma bala bastava para matar o Mineirinho. Não precisava tantas. O Mineirinho comete um crime, né? E ela começa a defender, ela se apaixona por esse personagem também, que foi castigado pela vida, né? Um personagem que foi castigado pela vida. Então, enfim, ela tem esse grande poder de trazer, acho que um pouco mais de humanidade para quem a lê. Eu me identifico com a escrita dela, porque ela é bastante intimista, né? Uma escrita bastante intimista e que, ao mesmo tempo, nos faz pensar em nós mesmos. E eu acho que eu sou bastante disso. E ela fala também muito sobre a questão do sentimento, a questão do que se sente, né? E da empatia com o outro. Eu acho Mas você sabe que, assim, a gente hoje tem um rico acervo dela, né? E a gente hoje sabe a importância dela dentro da literatura brasileira, até porque ela é considerada uma escritora brasileira. Exato. Por mais que ela tenha nascido fora, ela, né, tem o título de escritora brasileira. Mas se ela estivesse começando hoje, que a gente não tivesse contato com todo esse acervo que ela deixou para nós, né, em suas obras, eu talvez não teria continuado a ler o livro dela pelo começo da dedicatória dela. Né? Não sei se você anotou aí, mas ela começa essa dedicatória, né, da Hora da Estrela falando assim:
pois dedico esta coisa aí, né? Ou seja, ela, como ela tem o rótulo de escritora difícil e com um público mais reduzido e tudo, e que ela sabe que causa estranhamento nos seus leitores, né? Para ela tá tudo bem, vai continuar ou não vai continuar, vamos ser amigos, né? Então, ela assim, mas depois a gente começa a entender que ela traz uma reflexão no sentido assim, tudo no mundo começou com um sim. Aí ela traz a questão das moléculas Das e não sei o moléculas. quê, né? E enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a Continuarei escrever. escrevendo. Então, aí, na sequência, ela vai aguçando a gente, mas no começo ela já põe um cartão vermelho, né? Para que a gente, né, às vezes, na nossa correria diária, muitas vezes a gente pega esse começo e diz, eu não vou ler isso, não vou perder meu tempo lendo isso, né? Se ela estivesse começando hoje, né? E a gente iria procurar uma outra leitura que fosse, né, que já começasse a esticar. Porque que o escritor quer quando ele escreve? Né? A gente sabe que A Hora da Estrela foi, na verdade, o último livro dela, lá no finalzinho. Então, ela já tinha uma bagagem e ela podia escrever o que quisesse. Sim. Mas o escritor, na verdade, o que ele quer? Ele quer que as pessoas vejam a sua obra. Né? Então, a gente tenta, dentro das primeiras páginas de um livro, que muitas vezes ali a própria introdução, a gente já tenta encantar esse leitor, né? Na verdade, já começa com a sinopse, né? Para que esse leitor fique com a gente. E ela já no começo traz, pois dedico esta coisa aí. Então, ela é ousada, né? Ela sabe que Mas tem bala na agulha. para mim, isso me chama atenção, entendeu? É. Isso não me faria desistir da obra. Ah, Isso me é? chamaria atenção. É aquilo que eu falo, eu me familiarizo com a estranheza. Eu me É. Não, familiarizo com a estranheza. Então, aquilo que é estranho traz curiosidade, né? Desperta uma traz. curiosidade. Aquilo Sim. que sai, que rompe os padrões, né? Se espera, claro, que você fala, olha, isso aqui é uma maravilhosa, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas ela mesma, em entrevista, fala que ela nem se considera uma profissional, uma escritora profissional. Ela mesma diz, né? Então, assim, para a gente entender as obras dela, a gente precisa entender ela como pessoa, né? Por isso que é importante, claro, a gente dar uma olhadinha em relação à parte as biografias dela, né? Que já escreveram sobre ela, porque ela carrega em si uma certa culpa, né? Ela nasceu com o objetivo de curar a mãe. A mãe tinha uma doença lá, enfim, houve aquela perseguição, perdão, aos judeus, né, durante a Guerra Civil lá na Ucrânia. A mãe dela chegou a passar. Há vários rumores de que seja uma doença sexualmente transmissível, mas não há nada de concreto. E aí, enfim, a mãe dela tem essa doença e ela tem a filha porque acreditava que, ao gerar uma outra criança, ela conseguiria essa cura, tá? Tanto é que ela nem se chama Clarice, não é o nome dela de pia, digamos assim, é o nome dela de batismo, não é? Ela passa a ter esse nome aqui, mas ela mesma faz uma análise em entrevista do próprio nome dela, como Liz Spector. Ela diz Liz no peito. Eu só vim para esse mundo por uma única e exclusiva missão, que era salvar a minha mãe, e eu não consegui. Então, ela diz que até o próprio nome dela traz isso, um toque fúnebre, né, de lis no peito, ou seja, flor no peito, remete a algo assim, algo mais fúnebre de morte mesmo, porque ela, enfim, tentou, enquanto criança ali, cuidar da mãe, auxiliando a irmã, mas, enfim, foi um insucesso, digamos assim, né, para salvar a vida dessa mãe. Então, ela carrega em si uma certa culpa de viver. Então, em diversos momentos que a gente pode perceber, ela traz um pouquinho ainda dessa aura um tanto quanto negativa, pesada. Isso a gente consegue ver na construção das personagens, porque ela realmente, não vamos dizer que ela detona, mas ela é muito dura com a descrição da Macabeia, né, de como é a característica da Macabeia. Ela também é dura no sentido quando ela descreve ali o personagem do Olimpo,
né? Que tem, diferente da Macabeia, que tem uma ingenuidade, ele não é ingênuo, ele já traz uma bagagem negativa na história dele, ele já matou alguém, ele rouba quando necessário. Mas, por outro lado, ele foi muito gentil com a Macabeia, no sentido de dar atenção a ela. Apesar de que as falas, ele é rude Ele é e em alguns momentos ele... bruto. Mas o fato de dar a atenção que ela nunca teria, talvez, por todas as características que a gente percebe da Macabeia no decorrer da leitura, né, ele está ali, dando atenção para ela, por mais que as conversas sejam inúteis, né? E porque ele também tinha um outro olhar, ele queria subir na sociedade. E ela não iria fazer isso com ele, porque ela, na verdade, não tinha, né, nenhum tipo de suporte, né? Ela era mais inferior a ele, vamos dizer assim. Mas ele cumpriu com esse papel de dar atenção e de que ela pudesse sentir o gostinho do amor, né? Mesmo que não aconteceu nada com eles, né? E a gente percebe também na construção. Aquela intelectualidade que ela se enfraquece, né? Mas ela, enquanto pessoa, por isso que eu falo, em algum momento, alguma mulher se identifica com Macabeia. Eu me identifico com ela nos momentos em que ela tem os tais sonhos bobos, sabe? Os sonhos bobos. De, por exemplo, o sonho de vida dela era um poço. Ter um poço. Por que era ter um poço? Porque ela era uma lagoana. Ela viveu a seca, ela viveu a miséria, né? Então, ter o próprio poço, para ela, era aquilo que, enfim, né? Ter a própria fonte de água, para ela era algo inigualável, né? Identifica a Coca-Cola. Apesar de que eu tô diminuindo a Coca-Cola. Né? Mas ela, assim, ela mal sabia o que comer. Assim, talvez ela até tá certo que não tinha muitos proventos, mas assim, ela recebia menos que o salário mínimo como datilógrafa. Mas ela aproveitava aquele momento, ela podia fazer, né? Como o próprio médico indicou, faz uma macarronada, enfim. Não, ela come lá Coca-Cola com o cachorro quente. E depois ela faz uma certa similaridade que ela encontra no Olímpio, que é o doce que ela mais gosta, a goiabada com queijo. Ela encontra no Olímpio a sua goiabada com queijo, né? Ela visualiza nele a sua goiabada com queijo. Então, enfim, eu sempre fui bastante ligada a essa questão de descrição, quando se fala um pouco de alimento no meio da literatura, porque isso está sempre muito ligado a questões, muitas vezes, do passado, mais ligadas assim a questões de infância, a questões de criação e a questão dos sonhos. O único meio de cultura para ela era o rádio-relógio, né? E eu até então, enquanto adolescente, eu era apaixonada, eu queria ser uma radialista, inclusive, porque eu ficava fascinada. Por exemplo, aqui, né, em Campo Grande, enfim, onde nós moramos, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos nem sei se esse programa existe mais, mas existia um programa chamado Amor Sem Fim. Você sabe que eu não sei se ainda existe? Então, mas eu ouvia também. Gente, eu era apaixonada por aquele programa. Tá certo que ele era uma espécie de Tinder, né? Porque ele ficava falando sobre a descrição de algumas pessoas, para as pessoas se encontrarem, enfim. As mensagens, Lucas, né? 21 anos, não sei o que, universitário, lá. A fascinação da rádio é você nunca se sentir sozinha. E Macabeia era muito sozinha. Apesar dela ter as colegas de quarto, ela era muito sozinha. Né? Então, ela encontra... E ouvir rádio é ouvir informações, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes vai em algumas grandes lojas e tem aquelas rádios internas, onde fica repetindo as músicas e informação da loja. Então, quem trabalha dentro fica alienada das informações. Né? Então, ao mesmo tempo que a rádio nos dá informação, ela tem o lado, às vezes, ruim, que traz muita propaganda, né? Porque é a propaganda que acaba, né, pagando as contas da rádio, vamos dizer assim. Mas a rádio, ela é importante para um meio de comunicação de muitas pessoas ainda, né, vamos dizer, atualmente e ainda no Brasil, que não tem uma televisão, mas tem um radinho ligado que dá a hora, né, que diz quem morreu, quem nasceu, o que aconteceu, né? Enfim, principalmente nas cidades pequenas.
né? Sim, exatamente. Então, assim, nesse momento eu também, como eu disse, me identifiquei. A questão da descrição dela enquanto pessoa, enquanto mulher, a figura feminina dela que vai se modificando, né? A cor do batom que vai se modificando a partir do estado de espírito dela. A Que ela fala ousadia, assim, né? porque ela primeiro, quando ela se sente gente, ela resolve comprar um batom rosa, né? Quando ela se sente gente. Ah, eu tô me sentindo gente, então eu preciso comprar um batom rosa. E aí depois disso, né, enfim, quando ela se sente mais segura de si, ela compra um batom vermelho. Ela Mais mal sabe passar na apoderada, né? boca, fica todo borrado na boca dela, mas ela quis trazer, né, aquela impressão de boca carnuda. Enfim, eu visualizo muito essa inocência e introspecção de Macabeia em comparação com uma outra obra que eu te obriguei a assistir, uma obra cinematográfica, inclusive, Natasha Liscovitz, né? Tá lembrada? Uma obra francesa? Tô, esqueci o nome dela, Meli, Molan, alguma coisa assim, né? O Destino, né? O Destino de Amélie Poulain, o fabuloso Destino de Amélie Poulain. A personagem Amélie Poulain tem uma certa semelhança à Macabeia. A esquisitice, a introspecção, aquela que nunca se apaixonou de verdade, né? De silhueta franzina, aquela mulher um tanto quanto mais delicada, porque no próprio livro se fala que, né, a mulher boa é aquela cheia de carne, né? É aquela que, enfim, demonstra ser um pouco mais corpulenta, né? Até na própria visão do olímpico, inclusive, né? Tanto é que Macabé, o sonho dela era engordar, né? Era criar corpo e engordar. Esse era o sonho dela. Sim. Então, enfim, essa questão estética que é representada também dentro da obra me fez lembrar muito essa questão estética bastante sonhadora lá de Amélie Poulain, inclusive. E o batom vermelho como cor de sangue, naquele momento em que ela passou o batom vermelho, ela se sentiu única, né? De frente pro espelho. Então, é isso que eu digo. A gente vai se apaixonando por Macabeia. A gente vai se apaixonando por essas descobertas que ela faz de si nesse meio tempo. Principalmente por ela estar sozinha, porque nesse momento ela já não tem ninguém e ela vai para uma cidade grande, né? Então, Isso. ela por si só, ela consegue, na verdade, sobreviver, né? Ali no livro diz uma parte assim: ela vive num limbo impessoal, né? Sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive, inspira e expira, inspira e expira. Eu digo que, na verdade, ela não vive, ela sobrevive dentro das condições que ela consegue se dar, né? Sim, exato. Então, né? A Só gente assim falou um falando, pouquinho. é só para a gente poder atualizar, digamos que quem ainda não leu a obra, né, que vai nos assistir futuramente, a obra então começa com uma descrição do personagem, né, do personagem Rodrigo, que na verdade é o narrador que se passa pelo escritor. Então, Clarice usa o nome masculino não é à toa, já tem crítica ali. Né? Porque ela diz que só um autor masculino poderia saber fazer uma descrição como aquela. Então, ela mesma já se. Como É porque, na digo. verdade, ela diz, não que seja só o autor, o narrador masculino, né? Mas porque se ela se colocasse como mulher, se tornaria piegas. Né? Sim, Então exato. teria. Porque aí ela ficaria muito apegada a sentimentalismo. Então, para trazer a Macabea, assim, nua, crua, digamos assim, teria que ser um homem, né? Trazendo um contexto um pouco mais racional. Mas, na verdade, ela trabalha o sentimento. Ela trabalha o sentimento o Sim, tempo todo ali, né? E aí, sim. então, inicia É, assim, ela protela um pouquinho essa apresentação da personagem principal, né? Pode falar, sim. né? Quer falar uma coisa. Não,
a minha questão é o tempo, nós Aham. estamos ali já com 48, mas é Meu como pai. você diz, né? A primeira parte do livro, vamos dizer assim, é muito nessa questão das reflexões internas do próprio narrador, escritor, na questão do ato de escrever, que para ele é uma história muito simples. Né, mas que ele vai trazer de pouquinho em pouquinho, que nem mesmo ele sabe o que vai acontecer. E aí ele vem trazendo e apresentando, né, de pouquinho em pouquinho, mas como você falou, ele aprofunda na personagem, né, da Macabeia, e depois ele também aprofunda um pouquinho para a gente entender o Olímpico ali com relação a, a, as origens dele e por que ele é daquela forma, né? E Isso, aí isso. depois tem uma breve descrição da Glória, né? Que é companheira dela de serviço, mas que tem um cargo um pouquinho mais, ganha um pouquinho mais. Eu até vi aqui, escrevi que ela, na verdade, enquanto a Macabeia é datilógrafa, a amiga dela ganha um pouquinho mais porque ela, puxa, eu escrevi a palavra, ela era mais rápida também para digitar, vamos dizer assim, e ela sabia, acho que, abreviar as palavras com facilidade. Então, Isso. o texto dela rendia. Se fosse, por exemplo, ganhar por. Como é que a gente fala? Ganhar por volume, então é óbvio que a amiga dela ia ganhar mais no salário, porque ela ia ter um volume maior de atividades feitas no final do dia. E Macabeia, né, dentro das condições dela, ia lá devagar, né, datilografando letra por letra e às vezes se encantava com algumas palavras novas e ficava encantada, né? Então acabava perdendo tempo a hora de produzir. Efemérides, efemérides. Exato. Né? E aí a gente tem, já indo para um desfecho, então o namorado da Macabeia termina com ela, algo que nunca aconteceu, na verdade, né? Aquela amizade colorida, porque acaba olhando para a Ele amiga que tinha um encerra potencial antes em de subir a vida. começar alguma coisa com ela, na verdade, né? Porque eles têm só um diálogo. E ela, inclusive, se identifica com ele, e o autor, na verdade, enfim, a própria autora, quem escreve, coloca nesse momento que eles se dariam como irmãos, porque eles têm origem parecida, eles têm alguns pensamentos muito parecidos, a simplicidade, a falta de estudo, né? Ele roubava até mesmo, ele dormia, na verdade, numa casinha que ficava, dessas casinhas improvisadas em obra, em construção, né? Então, até ali ele roubava, até da mão que dava para ele, né, que tinha uma solidariedade, ele roubava. Ao mesmo tempo, a gente vai percebendo na descrição da Glória, amiga dela, as questões estéticas, a padronização estética. O Olímpico, ele fala que a Glória é feia. A Glória não é bonita também, ele fala. Porém, a Glória tinha carnes, né? A Glória E era é mais carioca da corpulenta. gema, E é e é carioca da carioca da gema. gema. E ele nem sabia o que significava, o que era carioca da gema. E, inclusive, ele admira também pelo traço de ser loira, a Glória. Que na verdade ela era loira assim, porque ele falava, apesar de uma loira, né? De uma loira pintada, enfim, que pinta os cabelos, aquilo trazia um ar de maior elegância, sofisticação na visão dele. Então a gente percebe um pouquinho mais também dessa questão da cultura europeia, né? Trazida também dessa questão da padronização, enfim, a questão mais estética também, né? Ao apresentar Sim. Glória. Aí depois a gente tem, já indo para um rápido desfecho, a gente tem a Macabeia indo no médico, né? Mas que Uhum. ela acha que ele receita para ela um remédio, mas ela não acaba comprando o remédio porque ela acha que apenas indo no médico ela já estaria curada, né? E Isso. depois a gente tem a personagem da cartomante, né? Que mulher louca é essa, né? Daí eu fico me questionando se o que ela Gente, falou inicialmente foi alimentado pela amiga Glória, ou se de fato ela não era uma charlatã, ela de fato ela sabia, ela viu aquilo passado, porque conforme a Macabeia, ela acertou o passado dela e colocou um presente muito tentador, um presente, né, um futuro, na verdade, muito tentador, muito feliz, que na verdade não aconteceu, mas né? você percebe o que que ocorre nesse momento? Qual que é a primeira cena quando Macabeia, enfim, bate? Quem sai de lá? Você diz quando ela sai da Quando, cartomante não, 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 e não. Quando ela entra no espaço da cartomante, lá na que sala, que ela acha tinha muito uma chique, porque atendente. não,
Uma Tinha uma mulher se cliente retira, chorando. uma mulher, sim, sim, uma cliente que sai de lá chorando, certo? Qual é o desfecho Certo. disso? Qual é o desfecho disso, Natasha? Não sei, não peguei. Natasha, Era a vamos lá. Glória? Não, não era a Glória. Ela entra na cartomante e visualiza aquela cliente se retirando do ambiente, porque tinha um aspecto ali de bastante choro. Ela sai com os olhos ali, como descreve, os olhos vermelhos. Ponto. Uhum. O Certo. que ocorre? Eu não vejo na cartomante que ela seja uma charlatã. Claro que tinham algumas informações que a Glória passou para ela, mas ela acaba tratando de uma forma tão Assim, não tem. carinhosa Eu entendi assim, que só dá porque a minha pra... preocupação é o tempo. Tá, Eu só entendi para... que a cartomante romantizou algo que não poderia ser mudado, que ia acontecer, e a amiga Não foi vai uma e seja feliz. romantização, não foi uma romantização. Se analisar com bastante carinho, com bastante cuidado, você percebe que a própria cartomante se embananou. A cartomante havia Disse dado que a uma informação, menina. Disse que a ia menina ia ser morrer. atropelada. Isso. Quando, na verdade, o que ocorre? A situação da que saiu anterior, ela trocou a sorte das duas. Ela trocou a Entendi. leitura das duas naquele momento. Então, ela disse para a primeira... Então, aqui saiu é que vai conhecer o rapaz rico de olho verde, azul, verde ou azul, castanho ou preto, né? Que é a descrição dos. Tá, legal. Nosso tempo deu. A Deu. gente ficaria mais 1 hora agora falando sobre essa Eu questão da abriria até cartomante, outra mas live para falar sobre. bom, vamos fechar a live, vamos deixar esse gostinho Vamos. para quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois de dar uma mergulhada no livro A Hora da Estrela, com base no que a gente falou, das nossas percepções, e é legal também, às vezes, ir atrás, né, da biografia dela, para conhecer melhor ela, ver algumas entrevistas, né, que esse é o nosso objetivo, né, é aguçar as Aguçá-los. pessoas. Exato. Então vamos nos despedir. Eu agradeço imensamente aí, aprendi mais um tanto com você, né? E Imagina. espero Eu a que aprendo gente então, contigo também. O bacana dessa troca é essa, né? São diferentes impressões. com certeza. Então agradecer a todos e deixo você fazer o desfecho então. Bom, gente, é isso. Apaixonem-se por Macabeia. Vocês terão um pouquinho de dó dessa moça, assim como qualquer leitor tenha. Mas se deem a chance de que Clarice Lispector possa aí, de fato, trazer um pouquinho, né, de alegria a vocês, apesar do peso que ela carrega. E só para deixar, para finalizar, quando diz que Macabeia está grávida de futuro, é exatamente isso que ocorre. Uma moça que se vê numa situação, talvez, de uma vida não tão fácil, que ela carrega em seus ombros, poder vislumbrar um futuro. Que, como Clarice dá até numa entrevista, seria legal matar a personagem principal no final. Seria até, de certa forma, engraçado. Ela mesma traz esse tipo de visão. Para mostrar que, na verdade, a Hora da Estrela é a estrela que nunca chegou para Macabeia. Era o sonho dela ser uma estrela, né? Uma estrela de cinema. E essa estrela nunca chegou a acontecer. Mas Macabeia morreu com um sorriso lindo em seu rosto, porque imaginou sem fim, tendo uma vida digna, uma vida diferente, uma vida aqui como grávida de futuro e vendo de fato esse futuro acontecer. Enfim, se permitam aí ler um pouquinho da Clarice e se aproximar dessa grande escritora. É isso que eu tenho para finalizar, gente. Bom, então um beijo para todos que estão participando, nos vemos por aí. Natasha, muito obrigada mais uma vez, né, por essa partilha que a gente sempre tem feito, que só tem a enriquecer. Super Ok. agradeço. Tchau, Eu gente, também. Um abraço a então. todos. Tchau, tchau. Beijo.